Pessoal, aqui quem fala é o professor Kleber Leão. Vamos iniciar a nossa corrida aí rumo à aprovação, visualizando essa videoaula sobre um assunto muito importante para a gente aí que está estudando para a prova do Enem, né? Para você que está estudando para a prova do Enem, que é o espaço agropecuário brasileiro, um tema recorrente em diversas provas e anos anteriores aí da prova do Enem, tá ok? Quando a gente fala de espaço agrário agropecuária, a gente tem que entender que existem diversos agentes, diversas formas de produzir esse espaço agrário, certo? E vamos falar primeiramente da agricultura familiar, né? De que maneira que esse espaço agropecuário ele é produzido a partir da agricultura familiar, né? Então nós temos aqui algumas características da agricultura familiar, né, que essa agricultura é produzida pelos membros da família, como o próprio nome diz, né? Então a gente tem aí a organização desse trabalho, a organização dessa produção agrícola vinculado diretamente a essa organização familiar, a essa mão de obra familiar, né? Então, os membros da família, os irmãos, primos, né, pai e mãe, são responsáveis por essa produção agrícola e criação de animais dentro da agricultura familiar, tá ok? Outro ponto importante é que dentro da agricultura familiar a gente tem a agricultura de subsistência, né? Então, essa produção, ela é, de um modo geral, em geral, produzida para o suprimento, para a sobrevivência da família, né? Então, a gente tem aí esse objetivo principal, que é a sobrevivência da família, né? Os recursos que são produzidos por esse território, né? Dentro desse território, dentro dessa área, é para a subsistência, a sobrevivência da família, tá ok? Contudo, a gente tem que identificar que não é somente para a sobrevivência. Existem formas de organização que foi desenvolvida com o tempo, né, nessa agricultura, que possibilitou com que esse espaço agrário, com essa produção familiar, servisse também para, né, o comércio desses produtos. De que maneira? Né? Pode ser comercial a partir da formação de cooperativas, né? Então, as cooperativas que são grupos de pessoas, grupos de famílias que se unem em benefício da produção e comercialização de determinado tipo de produto. Então, essa união das famílias possibilitaram que o excedente dessa produção fosse comercializada, né? Fosse comercializada aí dentro desse mercado agrícola, tá ok? Então, essa é a segunda característica. A terceira característica é que na agricultura familiar a gente tem a produção em pequenas e médias propriedades, né? Então, a gente tem essa produção desenvolvida em pequenas e médias propriedades. Não temos aí a inserção, essa produção em grandes propriedades, né? A gente nem possui recursos, muitas vezes de empréstimo bancário para poder produzir esses produtos agrícolas em grandes propriedades. Então, essa é uma das características fundamentais para a gente compreender essa agricultura familiar. O último ponto, aqui da nossa dica, é as técnicas tradicionais e rudimentares, né? Então, dentro da agricultura familiar, nós não temos a inserção massante, né, massivamente, melhor dizendo, da inserção tecnológica, da utilização de maquinários altamente modernos para essa produção. Então, a gente tem, de um modo geral, essas técnicas rudimentares, né, e tradicionais, técnicas que a gente pode verificar aqui na imagem, inclusive, de enxadas, né, da utilização de uma grande quantidade de mão de obras e tudo mais. Tá ok, pessoal? Então, essa é a nossa dica de hoje. Grande abraço!